Olá, meus irmãos, a paz seja convosco. Você que vai estar vendo esse vídeo, você possa meditar no que vai ser falado hoje, você possa guardar essa palavra nas tábuas do teu coração. Muita alegria, gosto muito de falar da palavra do Senhor. E nessa tarde, quero deixar uma pequena palavra para o teu coração. Você que tem a tua Bíblia, abra no livro de 2 Pedro, no seu capítulo 2. E você que puder, compartilha, deixa seu like, manda para alguém que seja um amigo, um vizinho, um namorado, e ajuda a compartilhar, a crescer cada dia mais. E sabemos que através de uma palavra do Senhor, uma semente, o Senhor ele pode fazer germinar e crescer coisas grandes. E nessa palavra eu quero compartilhar com os irmãos. Está lá em 1 Pedro, no seu capítulo 2. Irmãos, 2 Pedro, capítulo 2. E que os irmãos possam meditar nessas escrituras, o que vai ser essa pequena palavra que eu vou deixar aos seus corações aqui essa tarde. Está escrito assim: e também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Meus amados e queridos irmãos, muito interessante esse texto, que apóstolo Pedro, aquele mesmo que andou sobre as águas, aquele mesmo valente que cortou a orelha de Malco, agora já não sendo mais discípulo, o apóstolo Pedro, que diz que Atos dos Apóstolos, logo depois da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, fala que quando aquele povo lhes vai receber ali em Jerusalém, naquele cenáculo, o Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro, ele vai discorrer, dizendo sobre Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo 28, que seria a promessa do Senhor, a promessa de Deus, que o Espírito de Deus fosse derramado sobre toda a carne. E o interessante, meu amado, é que Pedro, num discurso pequeno, lhe disse algo muito interessante, que era necessário aquele povo que estava duvidando, porque quando eles olhavam aquelas pessoas, parecia que elas estavam cheias de mosto, que isso quer dizer vinho, parecia que elas estavam embriagadas, e eles não discerniam, não conseguiam discernir o que era aquilo, mas Pedro disse para ele que tudo aquilo dali era a promessa de Joel, que já foi Deus, já tinha anunciado em Joel há muitos anos atrás. E com o discurso, Pedro ele vai ganhar quase 3.000 almas para o Senhor, dizendo que era necessário o povo se arrepender para que eles pudessem crer na verdade do Senhor. E quando Pedro ele vai escrever essa epístola, Pedro estava escrevendo para os cristãos dispersos da região da Ásia Menor. A sua primeira carta, Pedro ele vai combater, vai ter uma luta, uma aflição, um combate externo com a igreja daquela região da Ásia, aqueles cristãos dispersos. Pedro ele vai combater, vai querer trazer, destruir tudo aquilo que estava sendo implantado em volta, aquelas heresias destruidoras, aqueles falsos profetas que estavam sendo levantados. E já no capítulo 2, em 2 Pedro agora ele vai retratar acerca dos falsos profetas, algo interno, porque a destruição do inimigo ele sempre vem assim, irmãos. Ele vem tentar destruir, minar em volta, para depois ele conseguir infiltrar. E foi isso que estava acontecendo aos cristãos. E muito interessante que no seu capítulo 2, Pedro vai dizer assim, olha, que houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá.
Então Pedro estava dizendo que não só naquele tempo, mas como também nos oportunos, também haveria falsos profetas. Paulo, em Atos capítulo 19, o 20, se eu não me engano, quando ele está indo para Jerusalém, Paulo ele vai dizer para aquele povo, dizendo: eu vou partir, estou indo adiante, mas eu sei que levantará no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E o interessante é que Paulo também sabia que iria levantar falsos profetas, falsos mestres, a ponto que ele vai dizer em Colossenses que ele chama esses falsos profetas de cães. Apartai-vos, acautelai-vos dos cães, porque são esses que carregam as falsas doutrinas. Ele vai dizer em Coríntios que esses transfiguram de apóstolos, dizendo ser apóstolos, mas não são sinagogas de Satanás. E o interessante que o apóstolo Pedro, ele vai dizer que esses falsos profetas, eles iriam introduzir no meio das pessoas, no meio do povo, heresias destruidoras, a qual farão as pessoas renegarem ou negarem o Senhor soberano da glória. É isso que tem acontecido nos nossos dias. São tantas heresias destruidoras. É como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo vai trazer um discurso sobre Timóteo, dizendo que haveria no meio de nós mestres, as pessoas buscariam mestres conforme as suas próprias cobiças, porque chegaria um tempo que as pessoas não mais suportariam a sã doutrina, as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos, e assim, não no mesmo tempo, mas assim, apóstolo Pedro ele estava tratando praticamente as mesmas coisas, né, dos falsos doutores, dos falsos mestres. A Paulo vai dizer em Timóteo 1,7 que esses mestres eles dizem ser doutores, mas eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que eles afirmam, né? Só tem por título. Mas para isso que Paulo estava levantando Timóteo, levanta aí em Éfeso obreiros, levanta homens de Deus que tenha uma boa reputação, né? E hoje nos nossos tempos, né, como já estão infiltradas essas falsas heresias nas igrejas, nos ministérios. Hoje o centro do evangelho tem se tornado, né, o centro do evangelho hoje é milagre, o centro do evangelho hoje é prosperidade, as pessoas aprendendo a buscar a Deus por aquilo que Deus dá, não por aquilo que Deus é. É uma geração que ensina que Jesus já pagou o preço por mim, né? E que não é necessário mais eu fazer nada. Mas engraçado que eu não vejo a geração passada aqui, mesmo na Bíblia Sagrada, ou na Idade Média, ou no princípio da igreja primitiva. Eu vejo ali no Coliseu, né, as pessoas sendo lançadas, os cristãos sendo lançados à mão naquele Coliseu, sendo destruído, despedaçado por leões, sendo comido por leões, né, arrebentado por touros e sendo plateias pelas pessoas que assistiam. Quando eu olho para a história de Estevão, um jovem, né, ele vai trazer um dos maiores percursos na Bíblia Sagrada, trazendo desde Abraão, faz um grande percurso, fala de Davi, fala até o Senhor Jesus Cristo. E o interessante é que eram jovens, foi martirizado, levantaram testemunho contra o ministério de Estevão. Mas o que me chama a atenção é que quanto mais Estevão ele era apedrejado, mais o céu se abria. Quanto mais pedrada Estevão tomava, mais o céu se abriu. Ele viu o Senhor Jesus Cristo assentado à destra do Deus Pai. E hoje a nossa geração é uma geração hipócrita, uma geração fraca, de jovens fracos na oração, jovens que não sabem tomar pedrada. Quando eu olho esse tipo de ensinamento, é heresia, mentira, né? Não é porque só Jesus pagou o preço, é necessário a gente também. Por isso que Mateus 7 vai dizer: porfiai pela porta estreita. Eles estão pegando o evangelho, eles estão afunilando para eles, estão tirando a seu bel prazer. Por isso que Paulo diz em Romanos que eles estabeleceriam sua própria doutrina, estabeleceriam a sua própria justiça, mas eles não conhecendo a justiça de Deus, eles estabelecem a sua própria justiça e não vão se sujeitar à justiça de Deus. Ou seja, o homem cria uma justiça e não conhece a justiça de Deus e não se coloca e não se opõe à justiça de Deus que já foi colocada, que é a doutrina da palavra. E o homem muda, o homem pega só aquilo que convém a ele, só aquilo que massageia o ego, essas mensagens fracas, esse tipo de mensagem podre que estão lançando hoje nos altares. Pastores covardes, têm medo de tratar sobre o pecado. Mas quando eu vejo esse tipo de mensagem, eu vejo, por isso que a igreja doente, a igreja morta, jovens mortos, né, pensam mais em namoro, em casamento, a sua vida financeira, a sua vida pessoal, do que seu ministério diante de Deus.
Por isso, eu não consigo concordar com esse tipo de ensinamento, com esse tipo de palavra, com esse tipo de mensagem, porque eu vejo o apóstolo Paulo morrendo, não na Bíblia, mas diz a história, né? Vamos trazer a suposição aqui que não tem, a Bíblia Sagrada não mostra a morte de Paulo, né? Mas por Paulo ser um cidadão, ter a sua cidadania comprada romana, Paulo não poderia morrer como qualquer cidadão. Muito provavelmente Paulo morreu degolado, né? Paulo morreu ali numa masmorra sozinho, né? Quando você olha para a história de Tiago, morreu a fio de espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? E você vai ver uma geração dizendo que eu não tenho que fazer nada. Pessoas morreram, o sangue foi derramado por essa palavra para estar na minha e nas tuas mãos, e muitas vezes a gente não valoriza, muitas vezes eu e você não sabemos valorizar, por isso que somos leigos, somos indoutos na palavra, é uma perspectiva muito pequena, somos fracos, somos uma geração podre diante do Senhor. E é por isso, meu amado, que é tempo da gente abrir nossos olhos. Essas heresias estavam sendo introduzidas no tempo de Pedro, e essas heresias hoje já estão praticamente dominando a nossa geração. Essas heresias porque as pessoas hoje negam o Senhor, porque hoje nós somos cristãos dentro da nossa zona de conforto, no nosso mundo. Se você sai da sua zona de conforto, do seu mundo, você já não é mais cristão, né? Essas pessoas falam, te criticam o teu nome, já não é mais cristão. Se as pessoas pisam no seu calo, você já não é mais crente, você sai, você tem que pedir licença para Deus para você ir lá fazer, matar, bater alguém, xingar alguém. Ei, mas é tempo da gente voltar, é tempo da gente acordar. Nós estamos vivendo o tempo, como diz lá em 2 Samuel, Icabote, que fosse a glória de Israel. É o tempo que nós estamos vivendo que o Espírito Santo já não habita mais nas igrejas. O Espírito Santo, Deus não tem falado mais. Uma geração que não conhece a voz de Deus. Sabe por quê? Você não ora, você é fraco na oração, você é fraco no jejum, você é fraco na palavra. Uma geração, nunca houve-se um tempo que houve tanta fraqueza espiritual, nunca houve um tempo em que houve tanta fraqueza na palavra, tanto analfabetismo bíblico. As pessoas são analfabetas. Falar de palavra, falar de Bíblia é a mesma coisa que falar de política para essas pessoas. Mas só que hoje, meu amado, Deus está chamando a sua atenção. É tempo de destruir essas heresias, é tempo de botar o nosso joelho no chão, porque a verdade você não se descobre, meu amado, estudando só, abrir internet, copiar o que alguém falou. A verdade você descobre no joelho. A verdade é você tirar suas próprias conclusões. A verdade é você tirar de dia e de noite, estudar as escrituras do Senhor. João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinai as escrituras, porque julga ter nelas a vida eterna, e são a tais que testificam de mim. Então busca as escrituras, meu amado, medita nela de dia e de noite, busca na oração a revelação do Senhor. Não vai para a internet não, meu amado, porque nem tudo que é pregado na internet, porque tem gente que só queima na internet. A sarça que ardia diante de Moisés, o que chamou a atenção de Moisés não foi porque a sarça ela se queimava, é porque ela não se consumia. E assim hoje a nossa geração é uma geração fraca, não é como aquela sarça que se queimava, não tinha resistência. As pessoas de hoje não têm a resistência como aquela sarça. Por que aquela sarça tinha resistência? Porque Deus estava nela. Sabe por que hoje você não tem resistência? Porque Deus não está em você. Só queima por fora, mas por dentro está podre, está vazio, tá oco, parece aquele fogaréu todo, mas só queima aí na internet, só queima nas redes sociais. Mas quando vai viver mesmo a vida, vai descobrir a vida da pessoa, a pessoa é fraca, a pessoa é leiga. João capítulo 7, versículo 24, vai dizer: não julgais o homem pela aparência, mas julgar o homem pela reta justiça. E é nessa tarde, meu amado, eu quero chamar a sua atenção. É tempo da gente se acordar, é tempo da gente ter discernimento espiritual, em saber discernir o que alimento que é de Deus e o que não é. É por isso que você está fraco, é por isso que você está morrendo espiritualmente, é porque você já não sabe, você não consegue mais chegar em casa, examinar as escrituras, examinar um texto que um dia o pastor pregou, ou que os pregadores têm pregado. Mas pelo contrário, você chega, você vai ver filme, vai ver séries em casa, vai fazer um monte de coisas vãs,
que são coisas passageiras, mas você não leva aquilo que Paulo ensinou aos Colossenses, a buscar as coisas que são do alto, a 2 Timóteo, se eu não me engano, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, pensar nas coisas que são de cima. A gente não consegue meditar nas coisas do céu, só nas coisas terrenas, só pensa em namoro, só pensa em casamento, só pensa em vida financeira, e a sua vida espiritual está no inferno. Por isso que a nossa geração está sendo engolida pelo diabo. O diabo está conseguindo vencer, está conseguindo arrancar toda a essência do Espírito Santo e está conseguindo estabelecer o seu trono nas igrejas, nos púlpitos, e está estabelecendo a sua doutrina, como Paulo diz, que são sinagoga de Satanás, doutrinas de demônios que estão destruindo as pessoas. E o que acontece? Elas estão negando. O que mais chama atenção, não só que elas, Pedro vai dizer que elas aceitam, que elas vão chegar ao ponto que elas vão negar. E acima de tudo está escrito assim: e muitos seguirão, versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemados o caminho da verdade. As pessoas estão blasfemando, e são muitos que estão seguindo essas doutrinas. Você muitas vezes fica aí só por internet seguindo esses bandos de podres, hipócritas, desigrejados que ficam nas redes sociais, que ficam no YouTube criticando o ministério, falando mal de pastores. Você muitas vezes está aí ouvindo essas pessoas que são desigrejadas, sem compromisso com Deus, só querem ter dinheiro pelo YouTube, e você muitas vezes está aí pegando essas palavras podres, vazias, superficiais, persuasivas que eles têm, e muitas vezes você também está pior, está podre. Até como Jesus diz aos fariseus hipócritas: você roda o mundo inteiro a formar um prosélito, formar um novo convertido, mas são 2 vezes piores do que vocês, sendo filho do inferno. Assim vocês não entram no céu e não deixam que ninguém entra. Estão assim essas pessoas, esses falsos pregadores, esses falsos cantores que só querem dinheiro, só querem crescer financeiramente, mas não estão nem aí para a vida das pessoas, não estão nem aí para a vida espiritual dela. Mas é tempo de chamar sua atenção para o arrependimento. E Deus chama você para o arrependimento, Deus chama você para um particular. É muito fácil você pegar aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas ministram, mas pega você mesmo, vai lá, pega um conteúdo, estuda você mesmo, desafia você mesmo a estudar, você mesmo viver as suas próprias experiências, não é pegar o que os outros falaram não, não é copiar o que o irmão falou não. Você, viva você, meu amado. É isso que eu quero deixar para o seu coração nessa tarde. Fica na paz, que Jesus te abençoe.